Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso treinamento online, hoje com o tema CAR e áreas de preservação permanente. Queria agradecer a Margarete Maria, palestrante de hoje, que já está online conosco e que propôs esse tema, que a gente tem visto que ainda há muita dúvida das pessoas que trabalham com o cadastro ambiental rural sobre APP. Os diversos tipos de APP, como definir, como delimitar. Então, a gente vai, ao longo das próximas 2 horas, apresentar todas essas informações e responder algumas perguntas de vocês. Eu sou Eduardo Freitas, sou coordenador dos cursos e pesquisas aqui no Instituto Geoeduc, também sou assessor editorial na revista e portal Mundo Geo. A dinâmica vai ser bem semelhante a outros treinamentos online e webinars que a gente já realizou. Vai ser feita uma apresentação, na qual vocês poderão ver a tela e ouvir o áudio da palestrante. E logo depois vai ser feita uma sessão de perguntas e respostas. Toda a interação de vocês conosco é através do chat, então não é preciso câmera nem microfone, somente um fone de ouvido ou a própria caixa de som do seu computador. Esse é o painel que vocês devem usar para enviar seus comentários, suas dúvidas. É só digitar sua pergunta nessa caixa, depois clicar em Send, nós vamos recebê-las aqui. Algumas das perguntas a gente vai respondendo via chat mesmo, e algumas delas a gente vai reservar para fazer para a palestrante ao final da apresentação. Alguns lembretes, como todos os treinamentos que a gente realiza, a gente disponibiliza, após o evento, os arquivos. Então, vocês vão ter acesso ao PDF da palestra, também o vídeo na íntegra, e uma inovação, né, do Geoeduc. A gente já tem feito alguns webinars, web treinamentos. A gente deixa também registrada a tabela de perguntas e respostas. Então, vocês vão poder ter acesso ao histórico das dúvidas e das resoluções dessas dúvidas. E, além disso, vocês vão receber o certificado de participação na próxima semana. Todo esse material a gente envia para vocês por e-mail. Bom, aqui a gente tem uma agenda do que será abordado nesse web treinamento. Então, o tema básico são APPs. Eu resumi aqui um pouco a agenda, mas basicamente a gente vai ver o que são APPs e suas funções, a diferença entre APP e reserva legal, os diversos tipos de APP, um pouco sobre nascentes e olho d'água, delimitação e definição de APPs, se há pontos, na verdade, os pontos polêmicos, né, nos conceitos de APP, onde é dispensado o estabelecimento de APP, as questões sobre reservatórios d'água, topo de morro, também regime de proteção de APPs, o cômputo das APPs no cálculo da reserva legal, as áreas consolidadas, a recomposição e regeneração de APPs, as APPs e servidão ambiental e também a questão da APP e área urbana. A palestrante, como eu já comentei, é a Margarete Maria, que é sócia fundadora da empresa TGR Treinamentos, onde eles realizam alguns cursos presenciais. Até eu convido a Margarete a falar sobre a sua agenda de cursos para os próximos meses, e onde ela atua como instrutora de cursos de montagem de processos para georreferenciamento e certificação de imóveis rurais, CAR, entre outros, e aqui no Instituto Geoeduc, ela é instrutora nos nossos cursos também nessas áreas de georreferenciamento de imóveis rurais e cadastro ambiental rural. Então agora eu vou passar a palavra para a Margarete e volto logo depois da apresentação na sessão de perguntas e respostas. Margarete, agora é com você. Obrigada, Eduardo. Boa tarde, Eduardo, mais uma vez, Guilherme. Aos nossos queridos ouvintes, que vai dar o prazer de passar mais uma tarde aqui hoje juntos, aumentando nossos conhecimentos. Uma boa tarde especial a todos os participantes do curso online da Mundo Geo de Cadastro Ambiental, em especial a Marcel.
E a todos os outros que estão aqui, o seu Evandro, o Tiago e nossos outros clientes aí, que a gente sabe que são de curso online, cursos presenciais, e aos outros novos que estão chegando agora. E espero que, a exemplo dos outros, eu tenho comentado sempre com o Eduardo, a gente às vezes fala brincando, mas o que está acontecendo, e que até vou falar no começo, porque vocês sabem que eu vou falar durante as perguntas, é que está havendo uma participação muito grande das mulheres nos cursos que envolve o CAR. E o mesmo não acontece com o georreferenciamento. Então, a todas as mulheres que estiverem aqui presentes na nossa sala online, boa tarde, bem especial. O assunto é vasto, assim, às vezes a gente falando assim, APP, quando até propus o tema para o Eduardo, eu falei assim, vamos falar sobre APP, né? Mas eu mesmo pensei, bom, mas APP, né? Mas eu vejo tanta dificuldade em APP, tantas perguntas que eu recebo sobre APP, e o que acontece com o CAR é o seguinte, cada vez, a cada dia, né, nem a cada momento, a cada dia, mais eu vejo complexidade no CAR, mais eu vejo problemas assim, de tradução da legislação. E a APP, o conceito é simples, né, de área de preservação permanente, mesmo porque o próprio nome já define o que é APP. Mas, gente, vocês não têm noção. O que nós vamos falar aqui é 1/10 do que tem para ser falado, e talvez é menos do que 1/10, é muito pouco o que nós vamos falar em relação à complexidade da APP, de tudo que envolve, de delimitação, de área consolidada, de problemas que envolvem a APP, mesmo porque o que envolve os problemas da APP envolve o nosso meio ambiente. Nós tivemos uma prova disso hoje nos jornais, quando falaram sobre aquele incêndio que houve, e que um dos comentaristas lá falou assim que isso pode levar até a ter problemas de futuro, mas um futuro bem próximo. Por quê? Porque está numa área de preservação. Então, é muito complexo. E eu só queria o seguinte, porque o CAR gera dúvidas, e quanto mais dúvida tem, mais o preço abaixa, infelizmente, porque a responsabilidade nossa é muito grande, mas muito grande mesmo, diante, às vezes, da falta de, não é nem de apoio, mas da falta de onde buscar, onde estar buscando, né? Porque a legislação é complexa. Aliás, o Código Florestal, o novo Código Florestal, ele já traz polêmica desde a criação dele. E essas polêmicas continuaram. Então, há coisas que a gente concorda, coisas que a gente não concorda, mas tem que fazer. Mas é nosso dever fazer e fazer bem, né? Então, vamos começar. Olha, gente, isso aqui que nós vamos falar, que hoje não é nem um 50º que tem para falar, viu? É muita coisa. O Eduardo já andou adiantando, né, sobre o que nós vamos tratar hoje, então eu não vou nem repetir. Então, vamos falar primeiramente o conceito. O que são essas áreas de preservação permanente? Aqui sempre dá um problema nesse computador, mas quando vai para vocês, vai tudo certinho, viu, gente? O slide. Mas sempre, aqui, não sei se é problema de resolução, eu sempre corrijo antes, mas quando eu vou passar, ele dá esses problemas. Mas para vocês vai bem. A área de preservação permanente, a gente apelida de APP, é área protegida, que pode ser coberta ou não por vegetação nativa. Às vezes a gente pensa assim que a APP é onde tem mata ciliar, onde tem obrigatoriamente que ter a mata, porque é beira de rio, mas não. Ela pode não ter vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, isso faz parte do artigo 3º do novo Código Florestal. E reserva legal? Por quê? Porque sempre que fala em APP, a gente tem que lembrar o que é reserva legal. A reserva legal ela é uma área localizada no interior de uma propriedade ou pós-rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Bom, o conceito de reserva, né, tantos termos sim, que usa, mas na prática
O que é reserva legal? É uma vegetação nativa que nós temos a obrigação de conservar, porque ela ajuda nesse processo ecológico, conserva a biodiversidade e mais esses outros itens aqui, abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Bom, mas qual que é a diferença, né, entre APP e reserva legal? Será que em algum momento elas têm o mesmo, elas se igualam? Ou será que tem diferença entre elas? Vamos ver isso aqui. As APPs são áreas nativas, que são ou deveriam ser obrigatoriamente preservadas de toda e qualquer ação humana. Por que deveriam ser obrigatoriamente? Porque não está nem sendo obrigado ainda, né? Quer dizer, essas pessoas parecem que não têm receio, principalmente depois dessa anistia que houve, com todo o desmatamento, depois que a gente sabe que nós vamos ter esse prejuízo ecológico com essa anistia que foi dada. Então, e o brasileiro que já gosta de, né, que a gente já sabe que gosta de fazer alguma coisa assim por baixo do pano, será que vai se sentir obrigado a preservar isso? Será que não vai pensar que teve anistia uma vez, pode ter outra? Então, quer dizer, deveria ser obrigatório, né? Mas vamos ver até que ponto que é, né? Porque era e de repente quem agiu legal, de maneira legal, viu que quem foi ilegal e desmatou, teve uma regalia aí porque foi anistiado. E como que nós vamos preservar? Cuidando dos seus recursos hídricos, do solo, da fauna, flora, vegetação, e servir de garantia para o bem-estar da sociedade dos animais. A exploração dos recursos naturais pode causar ameaças como deslizamentos, enchentes, migração de espécies animais para centros urbanos e desequilíbrio climático. Essas ameaças a gente vê no dia a dia. Isso não é nem que pode causar, ela causa realmente, não é nem ameaça, ela causa danos. A gente está vendo aí acontecer deslizamentos, enchentes, essa migração de espécies animais. Aqui em Goiânia, esses dias mesmo, teve queimadas aí, então já sai notícia, tem macaco aí na cidade, apareceu macaco na residência. Por quê? Porque os animais, a tendência deles é vir para os centros urbanos. Por quê? Por causa do desequilíbrio que há no campo. Então, isso tudo, infelizmente, reflete na gente. E a reserva legal é uma área onde é possível realizar exploração econômica e rural de forma sustentável, ecologicamente correta, respeitando o dia a dia, o que dita a lei ambiental.